Isso é a questão do partido querer impor a sua linha para dentro de uma concepção sindical. Não que ela seja de esquerda e combativa, mas essa concepção de organização do movimento sindical. O segundo ponto que eu quero levantar para vocês é sobre o problema da organização da categoria. Eu não sou assistente social, mas posso trazer esse questionamento seu sobre o problema de extinguir a entidade ou não, e que a amplas massas de qualquer lugar, a minha categoria de ensino público federal tem gente que não se mobiliza para nada, nem para beber, para discutir bebedouro, que está faltando. E há outros que se mobilizam bem à vanguarda. Não existe uma coisa horizontalizada nos movimentos sociais. Tudo é desigual, há setores que são mais combativos e há setores que são menos combativos. A gente não pode insistir em criar e reproduzir os mesmos estamentos onde perdemos tantos quadros para a direita quanto hoje. Hoje em dia temos vários quadros nossos formados pela esquerda, atuando nos aparelhos dos estamentos ali, sindicais, como assessores, como dirigentes de 12, 14, 16, 20 anos liberados que não querem mais trabalhar. Não estão mais ligados à categoria, objetivamente falando, como gente da base. Não que seja basista. É só isso que eu estou dizendo. Repetir os mesmos vícios da esquerda, a gente não pode assistir. Obrigado, pessoal. Pois, Cláudia. Sou Maria José Peixoto, diretora do Sindicato das Ações Sociais do Estado do Rio de Janeiro e da Federação Nacional das Ações Sociais. Eu queria dizer o seguinte: a minha simplória experiência no movimento sindical veio na luta por esta Constituição que nós construímos juntos. Quem sabe, quem participou da luta em defesa da cidadania, em defesa dos direitos dos trabalhadores, nós defendemos, inclusive, e defendemos até hoje, o artigo 8º da Constituição brasileira. E aí, eu fico bem à vontade, porque eu sou oriunda do movimento sindical e defendo o movimento sindical. Também discordo do aparelhamento partidário, né, dentro das entidades sindicais. Agora, não impede dos diretores ser filiados a seus partidos políticos. Mas partido é uma coisa, sindicato é outra. Mas os sindicatos devem estar também filiados às suas centrais para fortalecer a luta e defender, inclusive, os direitos dos trabalhadores. Voltando para os ações sociais, eu acho importante, eu acho que é o início de uma grande discussão, né? Eu quero parabenizar a comissão organizadora por este evento. Porque há muito tempo nós gostaríamos de discutir o movimento sindical dos assistentes sociais. E nem sempre a gente tem esse espaço nos movimentos maiores, nos encontros maiores, como os CBAs. Nós gostaríamos muito de discutir isso no CBA, nós estamos no Brasil inteiro. Nós não podemos escamotear as informações. Nós precisamos discutir muito aqui e em qualquer outro lugar do território nacional. Então, os assistentes sociais, vou concluir, não é diferente de qualquer outro trabalhador. No momento que fecharam as entidades sindicais dos assistentes sociais, os outros sindicatos dos trabalhadores da categoria continuaram abertos e com isso cresceram bastante. Por isso eu defendo o sindicato de categoria, mas não contra de participar nas lutas dos demais trabalhadores no conjunto. É isso que a gente faz todos os dias. Muito obrigada. Boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Cláudia Mota, sou dirigente da FENAS e do sindicato. Cumprimentar a mesa, a Valéria e a todos pelo brilhante trabalho que está sendo apresentado aqui. E fico muito feliz de ver que essa universidade conseguiu transpor certas barreiras e deixar que o sindicalismo entre para se apresentar também. Gostaria de fazer uma pergunta especificamente ao Valério. Como você consegue ver o sindicato de ramo e o sindicatão? E gostaria de dizer à senhora Regina Marconi que esse sentimento que você tem sobre sindicato, CRES, etc., acho que é um sentimento de todos e deveria ser revisto, realmente, com muita sinceridade e muita lealdade à própria categoria que está se formando e à própria categoria que já está aí presente, tentando também se encontrar. Obrigada. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu sou Viviane, dirigente sindical de SACES e FENAS também. E a minha não é nenhuma questão.
a minha é uma reflexão, né? Eu tenho 30 anos, sou considerada jovem no movimento sindical e talvez a perplexidade da mesa, né? Uma sexta-feira à tarde, à noite, né? Já. E todos aqui, talvez a minha reflexão é que hoje a universidade ela não aborda como um todo a questão do movimento sindical, tanto de categoria ou de ramo. A gente vê pulverizadamente isso na universidade. Eu fui formada há 5 anos pela Universidade Federal Fluminense e a gente não vê esse tema de forma aprofundada. Então, eu acho que por isso é uma oportunidade da gente estar aqui aprendendo de fato, né, o que é o movimento sindical, o que é a inserção do trabalhador no mundo sindical, já que eu cheguei ao SACERJ através da minha supervisora, uma grande supervisora de norte que eu tive no município do Rio de Janeiro, e aí foi a partir daí que ela sempre passaram a mim a importância da inserção nossa no movimento sindical. Então, essa é a reflexão que eu queria fazer à mesa e à plenária. Obrigada, boa noite. Boa noite, meu nome é Malu, sou representação nacional da ENESO, Executiva Nacional de Estudante de Serviço Social. E eu acho que a minha fala vem no sentido de ressaltar a importância desse debate que a gente tem aqui hoje, mas quanto à representação estudantil, eu acho que a gente tem que fazer um debate para além do que tange a Aliança Operária Estudantil, da necessidade ao qual dos estudantes de serviço social hoje estarem se apropriando dessa discussão, mas da necessidade dessa discussão ela realmente está sendo tocada na base da categoria. A gente vê hoje a necessidade e a importância da reorganização. A gente também tem que estar repensando e discutindo a necessidade das nossas entidades. Hoje a gente tem CEFES, CRES, ABEP, ENESP, os sindicatos, e muitas vezes a gente vê que essas entidades, elas não refletem a base da categoria, ela não reflete a base estudantil. E por que não isso? Porque, na verdade, a gente não vê a necessidade e a importância dessa representação e dessas entidades do como ela está tocando a nossa discussão. E aí é nesse sentido que eu acho que é importante a gente ressaltar hoje o que a classe trabalhadora vive hoje, que é sim um momento de reorganização da classe trabalhadora, é sim um momento ao qual a classe trabalhadora abandona a CUT governista e procura se organizar por fora da CUT. Ter o congresso que a gente teve hoje, que a gente teve mês passado em Santos, não é qualquer coisa. Ter uma entidade como a Conlutas, que vem tocando a discussão da classe trabalhadora, não é qualquer coisa. É a necessidade que essa classe tem visto de se organizar contra o capitalismo. E a necessidade que a gente também tem que ver que assistente social, que aí roga tanto o projeto ético-político ou uma categoria que se diz mais politizada e que está com uma visão avançada, que muitas vezes não se organiza. Então eu acho que o chamado aqui é uma organização, mas uma organização responsável com a classe. Boa noite, meu nome é José Rodolfo e antes eu vou falar de que lugar eu falo de 2 lugares. Um é o lugar onde eu trabalho e eu não posso me organizar em sindicato. E o outro é como trabalhador da assistência social de Niterói e como profissional de serviço social acho importante, mesmo impossibilitado de participar de qualquer movimento sindical, estar participando dessa discussão. Isso é algo que a gente depois pode amadurecer e até quem quiser depois a gente conversa. Eu queria falar sobre esse lugar que eu falo, ele tem muito a ver com o que eu penso sobre o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, eu vou repetir aqui o disco arranhado. Acho muito importante que uma sexta-feira à noite a gente consiga reunir esse número de assistentes sociais para discutir sua organização enquanto classe. E aí, não enquanto categoria, mas enquanto classe, acho que esse é um marcador importante para a gente fazer aqui. Acho que discutir isso hoje, da forma como tem sido discutida no serviço social, por essa movimentação do Rio de Janeiro, é muito importante. Acho que esse tempo que é moroso do movimento sindical, esse tempo de reorganização, ele tem muito a ver com os fenômenos que a gente passa no geral. E aí é importante fazer uma análise de conjuntura. Se a gente vive um momento de reorganização hoje, é porque a gente vive um momento de desorganização da classe trabalhadora no Brasil. Né? E esses aliados, esses que constroem com a gente a disputa por um novo modelo de sociedade, a possibilidade de construção de contra-hegemonia, tem se reorganizado em diversas formas e não tem conseguido ter consenso. Eu quero entrar aqui no debate, na polêmica conjuntural do CONCLAT, mas eu quero apontar a diferença que é um processo moroso, com a paciência histórica, de um processo que aí sim, como o Lúcio falou, prime pela linha de um partido. Acho que a gente tem uma história de organização do serviço social que é de pluralidade, de respeito e de marcação de posição, que a gente tem posição que não pode ser perdida.
Acho que depois a gente vai entrar muito mais na discussão do sindicato por categoria ou por ramo, mas acho que a discussão central que a gente faz aqui é a discussão que o professor Valério Arcari coloca sobre a estatização do movimento sindical. E aí existe um debate sobre concepção de organização. A estatização não tem a ver com uma concepção de organização que foi vitoriosa na década de 80? Foi. E eu acho que reler isso, reler quem são os aliados, reconstruir o que foi a possibilidade de transformação do campo democrático popular na década de 80, essa é a tarefa de todo assistente social que prime pela construção de uma nova sociedade, que prime pela construção de um polo contra-hegemônico. Acho que essa é a tarefa e acho que é muito importante o que a gente está fazendo aqui. Eu sou Jocelene Inácio, eu sou assistente social da Secretaria Municipal de Educação e sou da direção do SACEM. Bem, eu acho que primeiro manifestar a felicidade de poder estar aqui discutindo, de ter essa mesa puxando essa discussão e depois falar também da importância desse momento. Eu acho que primeiro, até em função de que, para além de a gente pensar na organização de classe, a gente poder fortalecer e aumentar, né, as organizações de nossa representação, elas nos colocam também num lugar, não só tanto como trabalhador, né, porque isso está lá na base da formação, né, e da política um pouco que discute essa questão do profissional de serviço social, ele também nos coloca, talvez nos faz retornar a ser um profissional de denúncia. Então, talvez até pelo fato da gente viver essa repressão dentro do nosso local de trabalho, né, de forma geral, porque enquanto profissional de assistência, a gente está lá em defesa do popular, muitas vezes a gente é oprimida, a gente é assediada moralmente. Então, para mim, para além de discutir, né, essa questão da organização enquanto trabalhadora do campo, né, da assistência, é poder também retomar, né, dentro dessa categoria o profissional de denúncia que eu acho que nós temos que ser. Eu tinha 50 coisas para falar, talvez de 30 minutos cada uma. Eu vou tentar respeitar o apelo da mesa, que está coordenando a próxima. Eu vou levantar uma questão que eu gostaria que a pudesse comentar. Assim, particularmente na fala de Regina, que fala da inanição que matou o Sacérgio naquela época. Talvez, eu tenho uma tese que talvez seja em causa própria. Eu acho que naquele momento, aquela parcela mais participativa, mais combativa, e a gente sabe que o movimento é assim, né? O movimento é 100% participativo, né? Vamos fazer discussões aqui, né, tolas, mas eu acho que o SACERJ, a organização por categoria, não respondia mais aos interesses e à necessidade combativa das pessoas que estavam à frente da entidade. Mas essa é uma tese, eu já havia me desvinculado, né? O SACERJ já tinha ido fundar a minha associação por local de trabalho, que é seu núcleo de Sinsprev. Então, assim, queria entender como vocês veem essa tese sensorial. Mas, na verdade, hoje, me parece que não me parece que essa organização por categoria dos assistentes sociais reflita essa necessidade, esse anseio da categoria. Não me parece que o número de filiação permita isso. Mas mais preocupante que isso é que a gente sabe que a maioria da nossa categoria não está organizada em lugar nenhum. E acho que essa questão, se há alguma coisa que nos unifica aqui, é a necessidade de encontrar caminhos que nos façam avançar, mas avançar enquanto classe. E aí, cada um de nós tem nossas teses, eu tenho a minha, de por onde fazemos mais avançar, por onde temos potência para avançar. Acho que é essa discussão que está colocada. Não é uma questão de o B, desse momento ou do outro que gosta, né? Não é com quem eu quero conversar. Eu quero conversar com os companheiros que querem fazer a luta avançar na direção de um avanço de classe. Essa é a discussão que permeia. Então, acho que talvez a preocupação e a palavra de ordem que nos unifica aqui é que todos nós nos organizemos aonde a gente acha que faz avançar a luta da classe. E vamos disputar esse projeto de sociedade, os caminhos, método. Isso está em disputa, é legítimo e inerente. Boa noite a todos.